Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e a videoaula de hoje especial é a aula de número 11, lupulagem extrema. Caramba, mais uma aula aí de alto nível técnico, né? Talvez aí uma das maiores que eu já tive o prazer e a oportunidade de gravar com vocês. Diferentemente das outras aulas, que normalmente eu pego uma vasta bibliografia sobre o assunto, né? Por que que eu estou fazendo essa outra aula sobre lúpulos? Se já fizemos aí anteriormente, né? Se eu não me engano, na aula 3 ou 4, já falamos sobre lúpulos. Pois bem, no ano de 2019, o famoso pesquisador e cervejeiro profissional Scott Janisch, um cervejeiro muito conceituado lá nos Estados Unidos, ele publicou este livro chamado The New IPA, que é um compilado aí sobre as maiores novidades em relação à lupulagem extrema para cervejas IPA. Então, diferente do que a gente já falou naquele curso anterior, que ele era bastante amplo, falava as técnicas bases, né? Lupulagem de amargor, aroma, sabor, dry hopping. Aqui a gente está falando de lupulagem extrema, aquela lupulagem num nível muito mais alto, muito mais complexo, com características, né, sensoriais, características técnicas muitíssimo mais avançadas. Então, quais são as características básicas desse livro no qual a gente usou como base aqui para esta videoaula? Esse livro ele tem como base, né, como foco, as hazy IPAs, as diversas qualidades, né, as diversas variedades de IPAs extremas e lupuladas, como os NEI IPAs, Juicy IPAs, Pastry IPAs, né, e IPAs em geral também, né? Esse livro, diferente de outros tantos que já tive a oportunidade de ler, ele é um compilado ali do capítulo 1 ao capítulo 15. Ele é um compilado de uma série de estudos, de experiências, de artigos científicos juntados ali por similaridade, né? E o que acontece? Nessa juntada, não é uma sequência muito lógica, como a gente vê num livro tradicional, e sim ali é uma descrição de vários assuntos. Então, na hora que ele tenta concentrar um determinado assunto, por exemplo, ele quer falar ali sobre dry hopping, ele acaba que ele fala de diversos outros assuntos que afetam o dry hopping, por exemplo, pH, por exemplo, biotransformação, né? E quando ele vai falar lá na frente, por exemplo, sobre turbidez, acaba que ele volta a falar de novo sobre pH, né, sobre lupulagem. Então, algumas coisas vocês vão perceber no decorrer aqui do nosso curso que elas vêm e vão, tá? Mas isso vai ser normal. Diferente dos outros, todas as outras aulas que eu ministrei, eu tive talvez o interesse, né, ou a possibilidade de diminuir ao máximo possível as informações técnicas. Retirar fórmulas químicas, né, retirar nomenclaturas químicas, deixar somente o essencial. Só que para este módulo, esse essencial é muito maior. A quantidade de informações técnicas é muitíssimo maior. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar o livro, vocês vão ver até que nível que eles chegam, né? O nível ali quase que da reação química, do nível celular, de como funciona a reação, e vai e volta simplesmente para explicar que um determinado lúpulo dá ali uma percepção sensorial cítrica. Então eu tentei ao máximo mesmo, reduzir esses jargões técnicos. Só que para este curso, vocês vão perceber que há muito mais informações, nomes técnicos do que os outros cursos que falamos. Eu fui no limite e eu acho que estes nomes que eu mantive neste curso são importantes até mesmo para que você possa fazer no teu futuro correlações de estudo. Quando você tiver ali a oportunidade de pegar um lúpulo XYZ e querer saber as características técnicas desse lúpulo, as consequências do uso desse lúpulo, é importante você reconhecer esses nomes técnicos que eu vou apresentar aqui, para que você possa saber
né, as consequências do uso desse lúpulo na tua cerveja, ok? Além desse conhecimento que eu falei dos capítulos 1 e 15, que é basicamente artigos científicos, também tem um capítulo 15 para frente, que são as experiências das cervejarias comerciais, tá? Então, essas experiências das cervejarias comerciais, elas vão aparecer lá no finalzinho do nosso estudo. E por que que eu não simplesmente peguei esse conhecimento e juntei? Por dois motivos. Um, porque eu quis separar a parte científica da parte prática, e outro porque este último capítulo, ele quase que serve como uma confirmação dos estudos científicos e também como um resumo, como relembrar tudo aquilo que a gente vai gastar aí horas e horas falando, porque este curso aqui ele é muito grande, né? Vocês me desculpem já pedindo aí essa demora em a gente começar o nosso curso, entrar ali na parte prática, porque realmente para este curso eu acho que é válida esta introdução. Se você considera que essa introdução é inoportuna, já dá uma avançada lá para os 10, 15 minutos, que ali sim a gente já vai estar falando bem da parte técnica. Mas se você quer continuar aqui, por favor me acompanhe em mais 2 slides para eu terminar essa introdução, ok? O livro também, ele contempla muito conhecimento que ou é explícito para o público americano por conta de suprimentos que só vão estar disponíveis lá nos Estados Unidos, ou fala muito sobre equipamentos para usos comerciais de cervejarias industriais. E esses conhecimentos, quando eram muito técnicos, muito específicos, eu também optei por retirar do nosso estudo. Eu acho que não vai haver muito ganho. Entretanto, um ou outro produto que a gente vai ver no nosso curso, por exemplo, quando a gente estiver falando de enzimas, eu vou estar falando que vou citar essas enzimas para que você reconheça. Hoje, né, aqui agosto de 2019, essas enzimas elas não estão disponíveis aqui no mercado brasileiro, não tenho como comprar essas enzimas. Mas quem sabe você tem a oportunidade de viajar para os Estados Unidos ou algum amigo seu tem, possa trazer, ou quem sabe no futuro essas enzimas, esses produtos estejam disponíveis, né? Leveduras também. Então são pouquíssimas coisas, né, que elas vão aparecer aí ao longo do curso. O livro também é um livro bastante pesado. Ele não tem figuras, não tem diagramas, não tem guias nem infográficos. E essa baixa didática do livro aumenta esse peso, né, essa complexidade, essa dificuldade. Então eu te peço que, pela característica dessa aula, você estude com atenção, com paciência, leve todo o tempo do mundo para ver e rever, vá anotando os pontos específicos que você vai encontrando para você conseguir montar aí este conhecimento todo necessário, todo que eu vou apresentar aqui. Este é o nosso último slide da introdução e eu só quero falar mais 2 coisinhas muito importantes, né? Então, a apresentação que eu vou fazer, ela vai estar sempre focada nos temas e nos objetivos de cada slide, né? Eu não vou ficar lendo os slides, ok? Então, eu te sugiro que na medida que os slides tenham muita informação, que vocês dêem uma pausa aí no vídeo, leia o slide ou imprima a apostila, que também está disponível em PDF para você acompanhar, e você faça aí uma juntada mental daquilo que eu digo com aquilo que você lê. Nem tudo que está escrito nos slides eu vou poder estar falando, estar lendo. Porque, por exemplo, na casa dos exemplos, quando a gente vê lá sugestões de lúpulos para tal coisa, tem ali 30 lúpulos, 20 lúpulos, não faz o menor sentido eu ler tudo aquilo. Então, eu te aconselho sempre a dar uma pausazinha no vídeo, dar uma lida no slide e acompanhe aquilo que eu digo. Prontos então, meus amigos, já passados aqui quase 10 minutos, vamos começar aqui o nosso estudo. E para começar de uma maneira mais fácil, eu vou falar um pouquinho sobre uma visão geral dos lúpulos, né? Então, a gente pode dar uma olhada aí nessa sequência de datas, né, de mais ali de 120 anos para trás,
quando foram descobertos os óleos aromáticos do lúpulo e a classificação deles. Então, aquela coisa que tem no lúpulo, que eu já vou falar, né, que é da tal da lupulina, onde a gente extrai os óleos aromáticos, há mais de 120 anos atrás, já foram descobertos, né, partes, né, do que compõe esses óleos. Foram já descobertos há mais de 120 anos que aquele óleo não é uma coisa só, mas uma combinação de múltiplos elementos. Naquela época já se definiu os nomes rupuleno, luparona, lupaenol, luparol, cada uma aí com uma característica sensorial distinta, alguns voltados ao amargor, outros voltados ao aroma e outros com ambas características, né? De lá para cá, lá nos anos 50, quando foi inventado aquele equipamento de cromatografia gasosa, começou-se a se separar muitos mais desses elementos, e desses 4 já viraram 18, né? Alguns anos depois, desses 18, surgiram mais 200 compostos aromáticos. Olha só, gente, 200 compostos aromáticos. Isso demonstra o quão complexo é o assunto e o quanto ainda está por se descobrir em relação às características do lúpulos. Anos depois, ainda na década de 70, mais 120 novos compostos voláteis foram descobertos. E os efeitos sobre o envelhecimento aromático ao longo de anos, né? Já nos anos 2000, foram classificados os 23 odores essenciais, sendo deles 10 de alto impacto, que a gente vai falar que seriam os principais sensoriais aí do lúpulo. Em 2004, surgiu um novo equipamento que revolucionou a cromatografia gasosa, que é o cromatógrafo gasoso multidimensional compreensivo. Ele tem aí características muito mais profundas. E aí, mais 45 compostos aromáticos foram identificados e cerca de 1.000 outros compostos presentes também foram classificados. Olha só, gente. Então, são milhares os compostos presentes no lúpulo, sendo que a gente conhece, né, aí a consequência de cerca de 20 deles, né? Tem muito ainda o que se aprender. Ok? Então, vamos pegar os principais e conversar sobre eles. Para facilitar o nosso estudo inicial, vamos pensar aqui primeiro na flor do lúpulo, né? Vocês já devem conhecer, eu não vou falar tão básico assim, sendo que dentro da flor do lúpulo nós temos as glândulas de lupulinas, que são pequenos pontinhos amarelos, e dentro dessas glândulas estão os óleos e as resinas essenciais, que são aí a base da utilização da nossa cerveja. Pois bem, esses óleos eles podem ser classificados de diversas maneiras. Vamos primeiro fazer uma classificação bem simples. Óleos essenciais, com viés de aromas, e óleos de amargor. Os óleos de amargor, principalmente nós temos o alfa-ácido, que é aquele ácido que ele é isomerizado, né? Temos eles de 3 tipos, corrumulona, rumulona e adrumulona. Já já a gente vai falar sobre eles. Temos os beta-ácidos que também produzem amargor, que é a lupulona. Além desses 4 aqui de amargor, temos diversos outros aromáticos, sendo os principais aromáticos estes aqui: luparona, lupaenol, luparol, mirceno, metilnonilketona, cariofileno e rumuleno. Pois bem, os nomes já começaram a ficar chatos, complicados. Você não precisa decorar, você só precisa entender que ter as referências e saber os impactos desses óleos. E nós vamos ver daqui para frente as consequências deles na cerveja, como eles mudam, como eles evoluem, como a gente consegue aumentar ou diminuir o efeito de cada um deles, né, de acordo com os nossos interesses como cervejeiro. Então vamos começar aqui a falar sobre os óleos de amargor. Pois bem, como eu falei, né, eles se classificam nesses 4 óleos. Quais são as características da corrumulona?
A corrumulona é o mais comum dos óleos, é o principal óleo adstringente da cerveja, é o principal óleo voltado ao amargor. E o amargor da corrumulona, ele é o amargor mais forte, mais áspero, mais agressivo. Ele é ideal para cervejas mais secas, como as IPAs, né? E menos interessante para cervejas mais encorpadas, mais arredondadas. Estes óleos representam até 50% dos óleos totais. Em relação ao amargor, a corrumulona entre esses três, ele representa mais da metade do potencial de amargor, ok? Além da corrumulona, temos também a rumulona. A rumulona ela tem um amargor muito mais suave, mais redondo, mais prazeroso, mais fácil, né? A corrumulona é aquele amargor que pega lá no fundo da garganta e parece que tem uma terrinha. A rumulona ela é aquele que enche a boca, dá a sensação e logo ela vai, né? Ela é mais solúvel, ela desaparece mais da boca, por isso ela é mais redonda. Ela tem uma quantidade que vai até metade dos óleos, né? Então, um determinado lúpulo pode ter metade de corrumulona, metade de rumulona, ou mais corrumulona do que rumulona, ou o inverso. Mas eles têm um potencial de amargor menor, representa até 37% de o amargor do lúpulo. Por fim, temos o terceiro óleo de alfa-ácido, chamado adrumulona. O adrumulona ele é o menos expressivo, ele tem ali em baixíssima quantidade, representando no máximo 15% dos óleos totais. Então, estes três óleos, naturalmente, eles não são amargos. Eles precisam ser isomerizados, precisam ser fervidos durante um determinado período de tempo, acima de 20 minutos, para que eles sejam convertidos em isoalfa-ácidos e aí sim eles vão deixar de ser de não ter nenhum sabor para prover amargor. Então, estes três óleos precisam de passar por este processo de fervura para promover o amargor na cerveja. Entretanto, há um outro tipo de óleo chamado beta-ácido. E esse óleo beta-ácido ele é representado especialmente pela lupulona. A lupulona ela já é naturalmente amarga, ela não precisa passar pelo processo de isomerização para a gente ter a sensação amarga. Em relação à oxidação, a lupulona ela é bem mais resistente do que o tempo, ela não oxida. Na medida que um lúpulo vai ficando velho, estes óleos vão oxidando e vão perdendo o poder de amargor deles, enquanto a lupulona se mantém. É só uma introdução, mais lá para frente a gente vai entender especificamente o uso e as características de cada um deles, ok? Vamos falar agora sobre os compostos aromáticos, aqueles principais 12 compostos, aqueles 12 aromas essenciais. Os óleos que fazem aroma na cerveja, eles são de três tipos. Eles são de raiz do hidrocarbono, ou seja, eles têm carbono como presença, é a maior parte deles. Ou eles são oxigenados, voltados ao oxigênio, né? Tem o componente oxigênio, representa 30%, ou eles são sulfúricos, né? Tem o enxofre lá, o Szinho, né? Como compostos. Estes dois, nós vamos ver, eles são sempre aromas bons. Estes sulfúricos, eles têm compostos que são bons, têm compostos que são ruins, tem compostos ruins que podem ser convertidos em aromas bons. E isso a gente vai estudar ao longo do curso, ok? Vamos agora detalhar cada um desses três para a gente entender o que é hidrocarbono, o que é o oxigenado e, por fim, o que é o sulfúrico. Vamos um de cada vez. Vamos bem. Os hidrocarbonos são os mais comuns. O tipo de óleo que forma a cadeia de carbono ela é extremamente volátil. Há uma dificuldade natural em prender esses aromas na cerveja. Então, nós precisamos utilizar esse tipo de óleo mais lá no final, ou fazer com que estes óleos reajam com algumas coisas que vão ter na nossa cerveja para que eles fiquem ali presentes. Vamos ver lá na frente que uma dessas opções é o malte. A proteína que está no malte
pode se misturar com esse composto e ali ele vai ficar presente, vai ter o sabor ali naquela mistura, ok? Mas, para o caso das IPAs, os aromas provenientes destes compostos, eles não são tão interessantes assim, porque eles têm aromas de picante, terroso, herbal, madeira, né, gramíneo, e esses aromas, eles não são muito desejáveis para American IPAs. Podem ser desejados para English IPAs, podem ser desejáveis, sei lá, numa Stout, numa cerveja belga, né, numa Lager, mas para American IPAs e Hazy IPAs, este tipo de composto não é tão interessante. Como eles se classificam? Se classificam basicamente, agora só um pouquinho de tecniquez, terpenos ou compostos alifáticos. Os terpenos se subdividem em sesquiterpenos, que têm esses aromas, monoterpenos com aromas semelhantes, mas um pouquinho diferente, e os óleos que formam estes compostos são o alfa-romuleno, o beta-cariofileno, principalmente esses dois, mais o farseno. Quando um lúpulo envelhece, estes tipos de aromas eles são potencializados. Então você pode fazer uma cerveja extraindo mais desses aromas, vamos ver lá na frente, com lúpulos envelhecidos, ok? E essas características aqui, ó, rumuleno e cariofileno, nós conseguimos identificar nos datasheets dos lúpulos. Então, quando um lúpulo tem muito rumuleno e muito cariofileno, consequentemente, a gente já interpreta que ele vai ter uma pegada picante, terrosa, herbal e madeira. Okay? Assim como se o lúpulo tiver muito mirceno, ele vai ter uma característica mais picante, herbal, gramínea, mais vegetal ali da grama, né? Então, do lado do monoterpeno, temos os mircenos, alfa-pineno e beta-pineno, que tem aí um sensorial bem menor, né? Eles são óleos que têm apenas traços desses óleos nos lúpulos, são menos relevantes para o que a gente quer. Por fim, compostos alifáticos também são traços ali muito pouco importantes. Temos o pentadicano, tá? Mais um óleo para a gente ver. O que é importante a gente lembrar? Alfa-romuleno, beta-cariofileno com essa pegada, mirceno com essa pegada aqui. Logo na frente eu vou te mostrar um resumo de tudo. Continuando a parte aromática, agora a gente tem os compostos oxigenados. Eles estão menos presentes no lúpulo do que aqueles outros, né, que a gente falou ali dos hidrocarbonetos, né, dos hidrocarbonos. Os compostos oxigenados eles estão mais ou menos presentes em 14% do volume total de óleos presentes no lúpulo. Só que este óleo é muito mais aromático. Ele é 34% mais aromático que os hidrocarbonos. Então, uma pequena quantidade deles é extremamente aromática. E temos a qualidade deles serem solúveis, né? Facilmente ele se dissolve na água da cerveja e, portanto, eles ficam mais tempo ali, eles são menos voláteis, né? É mais fácil manter eles na cerveja. E, no geral, eles têm uma pegada mais frutada e cítrica, ok? Então, como é a classificação dos compostos oxigenados? São principalmente os álcoois terpenos. Esses álcoois terpenos têm a classificação de álcool hemiterpeno, com a pegada frutada cítrica, como por exemplo T-metil 2-butano-1-ol. E temos aqui esse que é o mais interessante, que a gente mais quer, o álcool monoterpeno, com a pegada mais floral, mais frutada, mais cítrica. São esses daqui, ó, principalmente geraniol, que lembra do gerânio, flor, citronelol, que lembra de uma coisa cítrica, e linalol, que lembra de fruta, que é o que a gente quer para a cerveja. Então, os óleos geraniol e linalol são os mais interessantes para American IPAs, ok? Outros óleos vão ficar legais em outras cervejas, mas sobre a ideia do autor neste livro, a gente vai estar potencializando geraniol e linalol. Né? Alguns exemplos de lúpulos que tem muito desses óleos, temos Nugget, Columbi, Cascade, Centennial, Sorache, Ace. Esse aqui tem uma parte muito mais do citronelol, por isso que ele é quase um limão.
E tem outros lúpulos que têm poucos desses óleos, como Palisade, Simcoe e Charlingen, né? Tem uma baixa percepção aromática. Outro aroma, né, outro óleo essencial, né, é o álcool sesquiterpeno, que tem uma pegada herbal. E os óleos que formam esse álcool são o rumonelol e o farsenol. Temos também o nerol, que eu não consegui achar o radical dele, com uma percepção menor. E temos ainda outros compostos oxigenados com pegada ali de álcool superior, que dá álcool superior, né, pegada de frutado ou de doce, como os aldeídos, cetonas, éster e epóxidos. A gente vai falar um pouquinho sobre ésteres, tá? Então, somente é uma introdução para você ver quão complexo é o assunto. Passando aqui para a terceira parte, temos aqueles componentes sulfúricos, né? A maior parte deles são desagradáveis, vai dar aroma ali de cebola, de coisa velha, de queijo velho, de ranço. Entretanto, tem novas descobertas para IPAs frutadas, no qual eles conseguem converter alguns desses aromas desagradáveis em compostos interessantes. Dentre eles, o mais importante são os tióis, tá? Os tióis vão dar notas expressivas de frutada, de maracujá, de toranja e outros aromas exóticos, né? Frutas vermelhas também. Mas eles têm baixíssimas quantidades e são extremamente voláteis. Então a gente tem que trabalhar muito na cerveja para a gente conseguir potencializar esses tióis e extrair isso que for bom. E além de ter que trabalhar muito para extrair o que é bom, temos que tomar muito cuidado para não acabar potencializando o que é ruim, como por exemplo os sulfidos, que dá aroma de milho cozido, de queijo, tioésteres, que dá vegetais cozidos, alho, cebola e outras coisas ruins, né? A gente fala aqui dos vegetais. Então, só uma introdução, tomar a precaução quando falarmos dos tióis, que aqui a gente já está aquela coisa bem avançada. É como se a gente estivesse colocando pimenta na comida. Colocar pimenta na comida é muito mais sensível do que eu colocar sal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente se aquela potência ela é extremamente forte. Aquela pimenta é muito, muito, muito forte. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de dosar. Então aqui a gente vai ter que ter essa preocupação. Quando a gente chegar lá na frente no capítulo de tióis, a gente vai ter que tomar mais cuidado e falar com eles, ok? Vamos indo. O resumão dessa parte aromática é o seguinte. A American Society of Brewing Chemistry, no ano de 2018, definiu que estes aqui seriam os principais compostos aromáticos dos lúpulos, tá? Aqueles que mais frequentemente a gente consegue perceber nas cervejas, nas bebidas onde usam lúpulo. No caso das American IPAs, os 4 primeiros, floral, cítrico, frutas doces e frutas verdes, são os mais importantes para esse tipo de cerveja, né? Outros aromas seriam mais interessantes ali em outras cervejas. E aqui você já vai poder perceber, se você começar a ler, que você vai encontrar aqueles nomes que nós falamos ali atrás, como por exemplo o geraniol, que é mais comum, o citronelol, que também é mais comum, o linalol, também, que é bem comum, né? Esses aqui são mais raros, né? Temos aqui para baixo o alfa-pineno, beta-pineno, farseno, o romuleno, já falei também, mirceno, tá vendo eles aparecendo por aqui, ó? Então, cada um desses óleos, quando você pegar ali o datasheet do lúpulo e ele tiver, olha, esse lúpulo aqui tem, por exemplo, 20% de mirceno. Opa, então ele deve dar uma pegada mais herbal, né? Ah, ele tem ali 20% de mirceno em 4 ml de miligramas por litro, né, do lúpulo, ou seja, ele tem muito desse óleo, então além dele ter uma pegada herbal, ele também vai ser muito intensa essa pegada, e isso a gente vai ver também um pouquinho mais na frente, essas coisas mais claras. Só quero que vocês tenham aí nessa meia hora introdutória essa noção dos compostos que a gente vai falar aqui ao longo do nosso curso. Falando um pouquinho mais sobre American IPAs e Hazy IPAs e aqueles aromas que nós temos lá atrás, né? Nós conseguimos classificar esses aromas em 4 situações. Aromas que são desejados,
como por exemplo o cítrico e o frutado, né, das frutas amarelas. Aromas que são aceitáveis numa IPA, não são tão desejáveis, a gente deve potencializar esse, mas acaba que quando a gente traz esse, a gente traz esses também. Então a presença desses aqui são aceitáveis numa IPA ou uma hazy IPA. A gente tem floral, fruta doce, o picante e frutas vermelhas, né? Aqui já indo para o lado mais exótico. Mas também a gente tem aromas indesejados e até mesmo inaceitáveis para uma American IPA e uma hazy IPA. Não estou falando que eles são aromas ruins, mas que para este tipo de cerveja, né, uma American IPA, uma hazy IPA, eles não são desejáveis ou eles não são aceitáveis. Quais seriam? Os indesejados: resinoso, frutas escuras, né? Tem muito a ver com uma cerveja preta, uma cerveja escura, uma cerveja inglesa, gramíneo, mentol, herbal e caramelo, né? A caramelo também é uma pegada aí mais alemã, uma pegada mais inglesa. E alguns aromas inaceitáveis, como madeira e vegetal. Madeira vai estar mais ligada ali em cervejas de guarda, né? Ou uma stout, cervejas escuras, cervejas mais fortes. E o vegetal não é o gramínea, esse vegetal aqui é vegetais cozidos mesmo, né? Ou até mesmo cebola, que os defeitos, certo? Então, quando você for querer fazer uma American IPA, né? Ali na crista da onda, você tem que perseguir principalmente o cítrico e o frutado das frutas amarelas. Outro dado importante é em relação à quantidade de óleos que cada lúpulo contém. Grosso modo, gente, não estou falando que vai ser a regra, né? A gente vai ver mais para frente. Mas uma sugestão é a seguinte: quanto mais óleo tem um lúpulo, maior é o potencial aromático que ele contém. A gente vê aqui o Polaris, por exemplo, que é um lúpulo alemão de amargor ali, muito intenso, né, na casa ali dos 18% de alfa-ácido, ele tem 4 ml de óleo a cada 100 gramas. Né? Ele tem muito óleo, ele tem o dobro, por exemplo, desses últimos aqui, ó, do Magnum, o Merco, né? Só que nem sempre a quantidade de óleo significa que todo aquele óleo seja óleo bom. Então você vai ter que estudar quais são os compostos desses óleos para saber se esses óleos são bons, são desejáveis, ou se esses óleos que eles têm não são bons, não são desejáveis para aquilo que você quer. É como um perfume. Por exemplo, você pode ter um perfume mais doce, que você gosta de usar à noite, né, mais madeira. E você gosta de ter, talvez você tenha um perfume mais cítrico, mais leve, para usar de dia. Então, é a mesma coisa, né? Um perfume se adequa a uma situação, outro perfume a outra. Aqui é a mesma coisa. Determinados lúpulos vão se adequar melhor a algumas cervejas e outros para as IPAs, aquilo que a gente quer. Então, grosso modo, aqui está uma relação de lúpulos aí que tem uma carga de óleo, né, que tem um potencial aromático muito grande. Continuando aqui para a gente fechar esse capítulo, né? O mesmo lúpulo ele também pode promover sensações diferentes dependendo de como ele é utilizado. Então, quando a gente pega aquele datasheet, a gente às vezes fala assim: olha, esse lúpulo dá fruta, dá cítrico, dá resina. Não quer dizer que ele vai dar esses 3 aromas na mesma intensidade de qualquer forma que você vai usar na tua cerveja. Pelo contrário, de acordo com o que você usar na tua cerveja, esses potenciais aromáticos vão ser aumentados ou diminuídos. E isso também é objetivo deste curso: estudar quais são as percepções sensoriais ou efeitos de lúpulos usados na mostura, no início, meio e final de fervura. Isso aqui a gente já mais ou menos que conhece. No Whirlpool, por exemplo, em temperaturas diferentes. Né? Usar lúpulo em dry hopping no início, meio ou após a fermentação. O que a biotransformação vai fazer nesses lúpulos aqui, principalmente nesses estágios. Né? Dry hoppings em temperaturas diferentes, quais são os efeitos, como é que eu aprimoro um aroma ao outro de acordo com a temperatura. E outros mais. Basicamente é isso que a gente vai estar estudando no nosso curso, ok? Então, passamos do primeiro capítulo,